a pessoa do Espírito Santo. Sejam bem-vindos para mais um Tempo de Mesa. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. A gente quer convidar cada um a se sentar na sua casa, a se sentar nessa mesa com a gente e compartilhar e ouvir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, porque esse é o nosso objetivo com isso, né? É a gente poder compartilhar do pão, da nova porção que o Senhor tem nos dado, e a gente te convida a compartilhar aqui das ideias com a gente, compartilhar aquilo que o Senhor também está falando com você aí nos comentários. E esse é o mês que a gente está dando ênfase ao Espírito Santo. Nós, nesse mês, vamos falar um pouco sobre Atos, e você pode pensar, cara, mas existem tantas pregações sobre Atos, existem tantas pregações do Espírito Santo, o que vai ser diferente de vocês? Talvez haja algo diferente, a gente crê nisso, mas a gente também acredita que a gente precisa voltar ao princípio de tudo. A gente precisa falar de coisas que a gente já sabe. Lá nas cartas de João, ele vai enfatizar para o povo que eles precisavam continuar firmes no mandamento que eles tinham recebido, de continuar firmes no ensinamento que Deus tinha dado para eles. Então nós também precisamos ser lembrados disso, porque às vezes a gente tende a esquecer, né? Às vezes a gente tende a deixar aquilo de lado, porque são tantas coisas que a palavra traz, né, João? Exatamente, sim. São tantas coisas que a palavra traz, e lá em João 16 fala que Jesus ele vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade, igual a Camila estava falando, a pessoa do Espírito Santo. Muitas das vezes nós esquecemos do Espírito Santo. Sim. E ele é como uma terceira pessoa, ele fica ali com a gente. Sim. Lá em Romanos 8, ele vai falar que quando nas nossas fraquezas, quando nós não sabemos falar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim. E a importância que nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Sim. Assim como é o nosso tema desse mês, o mês do Espírito Santo, em Atos 2 vai falar também, né? Sim. Quando o Espírito Santo veio sobre o povo, nos dias de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Sim. E o Espírito Santo desceu e todos eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Sim, acho que é muito legal disso que você falou, sobre essa comunhão com o Espírito Santo, porque se ele é uma pessoa, sim, ele quer um relacionamento. E eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente também quer enfatizar, é que ele é uma pessoa, ele não é uma energia que às vezes as pessoas pensam, ele não é, como eu coloquei aqui, ele não é um fantasma, mas ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, porque a palavra vai falar que não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem uma mente, porque em alguns momentos da palavra ele também vai dizer que, Paulo vai falar, fez bem a mim, fez bem ao Espírito Santo não mandar vocês até certo lugar. Ou outras coisas, ele tem vontades, então conhecer essa pessoalidade, conhecer que ele quer um relacionamento conosco, muda a maneira da gente se relacionar com ele. Porque eu vi até uma analogia assim, que, por exemplo, a gente lembra quem ganhou o primeiro lugar de um campeonato, mas a gente não lembra quem ganhou o terceiro lugar. E é a mesma coisa. Como ele é a terceira pessoa da Trindade, a gente costuma esquecer de quem ele é. A gente costuma ter um relacionamento com Jesus, com Deus Pai, e a gente esquece dele, a gente acha que ele só serve para quando uma pessoa está sendo batizada, para quando uma pessoa está sendo curada, mas ele também é uma pessoa que deseja muito ter um relacionamento conosco. E eu quero até falar um pouco sobre como a gente precisa parar de ser negligentes com ele, parar de esquecê-lo. O Francis Chan tem um livro que se chama O Deus Esquecido, e sobre como a gente pode começar a priorizar essa nossa relação com o Senhor, de entender como que funciona, como é que qual é a nossa relação, o que ele pensa. E como o João estava falando, quando o povo de Pentecostes, eles estavam reunidos, então eles obedeceram a Jesus, eles ficaram lá em Jerusalém. Me faz pensar que, cara, se o Espírito Santo quer um relacionamento comigo, eu também tenho que ter relacionamento com os meus irmãos. Eu também tenho que ter comunhão com os meus irmãos, para que o Senhor possa se revelar a gente. Sim.
Exatamente, você falando que eles estavam reunidos e o coração deles estava somente em uma coisa, em buscar ao Senhor, em ser batizado com o Espírito Santo. E essa é a importância de nós estarmos unidos, reunidos em irmãos, em buscar somente uma coisa, o Senhor. E a Camila ela falou que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. E nessas pregações da semana, o pastor Jaime tem pregado muito com isso, sobre o dom do arrependimento. E quando a gente erra, às vezes a gente peca, a gente faz alguma coisa errada, é o Espírito Santo que toca na gente e faz a gente despertar. Você está errado, você errou nisso, você está indo para o caminho errado. E essa é a importância de nós termos comunhão com o Espírito Santo. Em João 14, 26, a palavra vai falar que o Espírito Santo, ele nos faz lembrar das coisas. Ele nos faz lembrar de tudo aquilo quanto o Senhor ele tem dito. Então nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Sim, é exatamente isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, pensando sobre essa palavra, eu fiquei, cara, o que mostra que o Espírito Santo está na minha vida? Sim. É isso, é o arrependimento, é o fruto do Espírito. Não Exatamente. É somente se eu estou sendo usada em dons, mas é se eu consigo também mostrar que com a minha vida ele habita em mim. Quando eu vivo uma vida de santidade, quando eu consigo amar pessoas que às vezes são difíceis para mim amar, é tudo o poder do Espírito Santo atuando na minha vida. Eu acho que às vezes é como você falou, buscar uma só coisa, Sim. buscar Ele, porque às vezes as pessoas estão buscando o Espírito Santo para ter dons, para ter bênçãos. E Ele faz isso, a gente vê ali, depois desse enchimento do Espírito que eles tiveram, eles saíram pregando, anunciando o Evangelho e pregando as boas novas. E isso é muito necessário, mas isso é uma consequência de o Espírito habitar em nós, de nós termos paciência, longanimidade, mansidão, alegria. Tudo isso é o Espírito Santo em nós. Então, pode falar. Exatamente, isso mesmo que você falou, Camila. A gente tem o Espírito Santo, mas isso não é para ficar só pra gente. Em Atos 1:8 fala que a gente tem que ser testemunha do Evangelho. Ou seja, aquilo que a gente carrega, o fogo que temos em nós precisamos levar isso para as pessoas. É o testemunho de cura, o testemunho de libertação, o testemunho de salvação. Isso não deve ficar somente em nós. A gente tem que levar Jesus por onde a gente passar, levar o Espírito Santo, levar a presença do Senhor, o fogo que é em nós, por onde nós passarmos, seja na nossa casa, seja no nosso ambiente de trabalho. Você que é jovem, que estuda, seja na sua escola, seja na sua faculdade, no Uber, no metrô, no transporte público, a gente tem que levar o Espírito Santo, a gente tem que levar Jesus e ter comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo em todos os momentos, seja na casa, no carro, a gente tem que andar em comunhão com o Espírito Santo. Estar com os ouvidos atentos, um coração quebrantado, os ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Isso que você falou de testemunha, eu até botei aqui também, que testemunha é quem viu com seus próprios olhos algo acontecendo. Então, como é que a gente vai conseguir falar de algo que a gente não conhece, de algo que a gente não vê, que a gente não experimenta na nossa vida? Então, cara, eu acho que outra revelação muito profunda sobre isso, parece simples, mas é uma mensagem profunda, é que antes o Senhor, ele se manifestava de uma maneira externa, né? Com Moisés era através da sarça, a coluna de fogo que ia com o povo no deserto, né? Eram dessas maneiras externas, mas quando Jesus veio e rasgou o véu, foi para que ele habitasse dentro de nós. Um Deus que não escolheu, sabe, habitar em templos construídos por mãos humanas. Ele escolheu morar em mim, em você, na pessoa que está assistindo a gente agora. E eu acho que é isso que comove o meu coração, porque eu fico pensando, quem sou eu? Quem que é a Camila para que Deus habite em mim? E foi essa sensação que eu tive no Sunset hoje. A gente experimentou ali da presença do Senhor, momento de busca, né? Sim, que é o Espírito Santo se manifestando de outra forma ali. E eu fiquei, cara, esse Deus que estava impactando essas vidas é o mesmo Deus que escolheu viver dentro de mim. E o preço que ele pagou, ele teve que ser separado do Pai naquele dia. Um Deus santo que não merecia para poder habitar dentro de mim. E isso comove, isso mexe com o meu coração quando eu olho para o Evangelho, porque, cara, eu nada sou, sabe? Nós não somos nada, né? Sim. A Bíblia fala, Jesus fala, né? Eu sou a videira, vós as varas, aquele que está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem Jesus, nós não somos nada. E foi uma coisa impressionante que aconteceu no culto hoje.
Jesus se manifestou, a presença de Deus foi surpreendente hoje. E eu creio que você que está aí de fora mesmo, se você não conseguiu hoje, o mês de agosto é inteiro e cheio, é sobre o Espírito Santo. Sim. Vem alguns desses sábados que você que não é batizado, você vai ser, em nome de Jesus. E uma das coisas sobre o Espírito Santo é João 14:26, que fala que o Espírito Santo ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina a fazer tudo. Muitas das vezes a gente não sabe como fazer algo, mas é o Espírito Santo que nos ensina. É Ele quem nos capacita, quem nos dirige, como nós vamos falar, como nós vamos agir, como nós vamos reagir, como nós vamos fazer. É o Espírito Santo que nos dá essa capacidade e que nos ensina. Sim, eu fui pesquisar sobre o que significava o Espírito Santo no original, e ele significa Paracletos, que é aquele que foi convocado para estar ao lado, e ele tem 4 significados, que é um desses que você falou: sim. Ajudador, ensinar, advogado, encorajador e principalmente consolador. Então, a gente vê esses inúmeros significados que o Espírito Santo tem, que ele, além de ser uma pessoa, ele também atua de diversas formas na nossa vida. Um advogado é aquele que intercede por nós diante do Pai. Um ajudador é aquele que nos ajuda naquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Nos ensina, né? Nos dá a capacidade. Exatamente. Nos orienta como vamos fazer, como devemos fazer. Sim. E quando ele nos encoraja, é porque cada vez mais os dias vão ficar mais difíceis. Cada vez que a gente se aproxima para a volta dele, vai ficar mais difícil. E ele que vai nos encorajar para que a gente continue falando da sua verdade, através de sinais e maravilhas também, para fazer as pessoas acreditarem que o poder dele é real. E também esse consolador, quando a gente está triste, quando a gente está sem esperança, é ele que vai consolar o nosso coração. Jesus foi consolado pelo Espírito Santo no seu sofrimento, então nós também podemos ser. Então o poder dele não é somente, claro, é uma bênção, uma pessoa ser curada, a gente poder dar uma palavra de conhecimento para alguém, mas também ver ele atuando na nossa vida em coisas simples. É real, ele está se manifestando aqui diante de nós. E isso que o João falou sobre... A gente convida muito vocês para estarem presentes com a gente aqui nesse mês. Cara, às vezes você pensa que já viu tudo no Evangelho, que já conhece tudo sobre Deus, mas ele sempre tem alguma coisa que a gente ainda não reparou totalmente, que a gente ainda não percebeu totalmente. Ele ainda tem algo a mais para revelar. E a Bíblia fala, né, Oséias 6:3, nós temos que seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sim, nossa. Todos os dias a gente tem que buscar. Se nós temos comunhão com o Espírito Santo, a gente tem que fazer isso, buscar isso cada vez mais. O apóstolo Paulo, ele fala isso em 1 Tessalonicenses 4:1, que o povo da igreja, o povo de Tessalônica, vivia uma vida que agradava a Deus. Só que ele fala, nós o incentivamos a fazê-lo isso ainda mais. Ou seja, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, a gente não pode parar de buscar, a gente não pode deixar de orar, nós não podemos deixar de nos consagrar. Nós temos que buscar ainda mais, igual a Camila falou. Às vezes a gente acha que conhece tudo, que a gente já conhece a Jesus. Não. Deus tem algo extraordinário, Deus tem muito mais para nos mostrar, para nos revelar. Sim, e sabe, é isso, pessoal. Eu acho que a gente precisa voltar, sabe, a se arrepender de negligenciar ele, se arrepender de não dar ouvidos a ele. Às vezes a gente fica pensando, o que Jesus faria no meu lugar diante dessa situação? Mas, cara, Jesus habita em você, na forma do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus, os três são um só. Então, ele nos dá o discernimento dentro de nós para que a gente possa tomar as nossas decisões. Só que parece que a gente mistifica demais as coisas, parece que, sei lá, porque Jesus veio em corpo, ele teve mais valor do que o Espírito Santo. E não, Deus foi tão criativo que escolheu essas inúmeras formas de se revelar. Então, é isso, de a gente entender que se o Senhor escolheu habitar em nós, não escolheu um templo, não escolheu uma igreja, um prédio, a gente precisa santificar esse templo, santificar esse corpo para ele poder habitar. Porque ele é digno. E o corpo, ele é templo do Espírito Santo, exato, né? A Bíblia fala sobre isso. O templo vivo do Senhor, porque é isso que em Atos 2, nessa passagem que a gente está enfatizando,
as línguas que se repartiram em forma de fogo, elas habitaram em cada uma daquelas pessoas. Então, é a mesma coisa, ele está habitando em cada um de nós, se movendo em cada um de nós. Então, a gente precisa preservar esse corpo, entender que o corpo não é nosso, entender que é o Senhor que é digno, Ele que é o dono do meu corpo, é Ele que santifica esse lugar para que Ele possa habitar. Davi sabia que existia algo a mais, que existia algo mais profundo, e ele declara nos Salmos, eu não descansarei até que o Senhor encontre um lugar para habitar. E aonde que Ele encontrou? Em nós. Então, a gente precisa priorizar cada vez mais Ele, essa pessoa dele, de Senhor, será que eu tenho... Aonde que eu tenho que trabalhar? Que faculdade que eu tenho que fazer? Começar a participar Ele dessas pequenas coisas na nossa vida. E fala lá em Atos, né, capítulo 2, que eles estavam cheios, eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, para nós ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, ter um coração puro, um coração entregue, um coração inteiro diante do Senhor. Mas ser cheio da presença de Deus, nós precisamos ser cheio cada dia mais. Não ser cheio para querer mostrar para as pessoas que é cheio do Espírito, não, que é cheio do Espírito Santo, não, mas para cada dia mais estar mais próximo de Deus. E a gente precisa viver esse momento de busca, esse momento de oração. E talvez, às vezes, até muita gente se pergunta, será que é possível se manter cheio do Espírito Santo todos os dias? Será que é possível ter uma vida de comunhão com o Senhor todos os dias? A Camila estava falando, e eu até me lembrei disso, sobre ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas se perguntam, eu não consigo ser cheio, eu não consigo me manter cheio. Não é possível se manter cheio do Espírito Santo esses dias, nos dias de hoje. É possível sim, só que nós precisamos buscar, nós precisamos nos entregar. A Bíblia fala que aquele que busca, ele encontra. E aquele que bate a porta, ela será aberta. A Bíblia fala em Mateus que tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Só que nós pedimos, nós cremos, só que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar. E nós temos que nos manter cheios do Espírito Santo. E Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, se nós somos cheios e nós nos conectarmos, nós se apegarmos a essa palavra de Filipenses 1,6, nós vamos ser aperfeiçoados a cada dia. Sim. Nós vamos ser mais cheios a cada dia. Nós vamos ter sede, fome de Deus a cada dia mais. Só que nós precisamos buscar, nós precisamos estar com o coração inteiro. Assim como eles estavam em Atos 2, reunidos, com o coração em um só propósito, em ser cheios do Espírito Santo. Sim, e a garantia disso que você falou é o Espírito Santo habitando na gente, que é o mesmo Espírito que habita nele, é o mesmo Espírito que ressuscitou ele nos mortos e reconciliou a gente com o Senhor e fez a gente ter paz também com os homens. Então, como o João falou, a gente precisa buscar, porque se a gente se aproxima dele, ele também se aproximará de nós. E diferente de outras religiões, o cristianismo é a única religião onde o homem não depende só do homem alcançar Deus, não. É Deus alcançando o homem. É Deus se fazendo próximo do homem. Sim. É Deus escolhendo habitar dentro do homem. Então, cara, eu espero que vocês sejam cheios disso, cheios não da revelação somente daquilo que nós estamos falando aqui, mas de conhecer Ele com os seus próprios olhos também. Exatamente, que você possa ser cheio e você venha buscar. Que isso que a gente está falando é aquilo que Deus tem para nós, mas Deus pode te dar algo muito mais se você buscar Ele, se você for até o Senhor Jesus. E aprenda a ter comunhão com o Espírito Santo. A gente não pode entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é você desobedecer a palavra de Deus. Não entristeça o Espírito Santo, vive em comunhão com o Espírito Santo. Esteja atento a tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar com você. E você vai ser uma pessoa muito abençoada. Que esse fogo que você tem, essa chama, que você que estiver assistindo é cheio do Espírito Santo, que você venha passar isso para as pessoas ao seu redor. Igual esse fogo que está aqui, ele não pode continuar aqui. Ele tem que ser levado para outros lugares. Sim. E eu acho que uma maneira prática de fazer isso agora é orando por vocês nesse momento. Sim. Então, aonde você estiver, eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Jesus, nós cremos que o fogo que está queimando aqui no nosso coração
também vai queimar aí no coração dessa pessoa. Jesus, eu oro para que se ela não conhece a Ti, se ela não conhece a pessoa do Espírito Santo, se até agora ela pensava que o Espírito Santo era uma energia, era um fantasma, era só um espírito, não, Senhor, eu oro para que no nome de Jesus ela venha conhecer a sua pessoa, venha conhecer o seu caráter e se apaixonar pela revelação de quem o Senhor é. Jesus, eu oro também por aquelas pessoas que já te conhecem, que já experimentaram grandes coisas diante da sua presença, mas que parecem que estão frias, Senhor, que parecem que estão mornas, mas a realidade é que o Senhor deseja que o nosso coração continue queimando pela sua presença. Então eu oro, Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, que ela venha ter o coração dela ardendo pela sua presença outra vez. Jesus, eu creio que todo aquele que te busca, todo aquele que se empenha em encontrar a sua face, encontra, Senhor. Então que no nome de Jesus, nós cremos que cada mensagem aqui não será em vão. Nós cremos que o Senhor tem mais e mais para revelar em cada um. Nós abençoamos essa pessoa e nós te agradecemos e glorificamos. Amém. Pessoal, esse foi o nosso tempo de mesa de hoje, um pouco diferente, mas que foi muito especial, falou muito ao nosso coração. E que o Espírito Santo possa falar ao seu coração também, aí, você que está assistindo aí. Você que vai assistir depois, uma semana depois, um mês, um ano depois, sim, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração também. E não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu curtir, compartilhar para o máximo de pessoas. E nunca nos esquecendo dos nossos cultos aqui da juventude, que todo sábado nós temos o Sunset for Jesus às 4 horas, na Avenida São João 791. E de domingo? O encontro. Sim. Às 12:30, na Avenida São João, número 1035. É isso aí. É isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.